Boa tarde, alunos do Céu Paulistano, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem mais uma aula de matemática. Lembrando que vai ser sempre naquele mesmo esquema que nós estamos fazendo. Geralmente tem a explicação e aí a gente está utilizando a apostila Trilha de Aprendizagem. Então, vamos ver aqui. Nossa rotina. Faremos algumas atividades do Trilha de Aprendizagem. Caso não tenha recebido, eu colocarei os prints aqui. Então, estão todos disponíveis. As páginas que a gente vai utilizar é a 63, 64 e 65. Não esqueçam que precisa copiar no caderno quando temos a imagem do caderno e a caneta. Se você já tiver a apostila, pode fazer direto lá. Vocês terão uma atividade depois para colocar as respostas que vocês copiaram no caderno. Então, aqui, a matemática e seu cálculo. Toda vez que alguém fala em matemática, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça são as contas. Talvez alguns de vocês tenham pensado em chatice, mas eu vou relevar, já que a gente está em pandemia e eu não posso comentar sobre isso. Essa parte da apostila, ela traz alguns cálculos para vocês desenvolverem. Então, aqui, a atividade 3, da página 63, diz o seguinte: a água desperdiçada é proporcional ao tempo do seu uso. Então, aqui uma descarga, a quantidade em litros de 10 a 16, 1 minuto no chuveiro são 15 litros, um tanque com água 150 litros, lavagem de mãos de 3 a 5 litros, uma lavagem com máquina de lavar 150 litros, uma lavagem com lava-louça de 20 a 25 litros, escovar os dentes 11 litros e a lavagem de automóvel com mangueira 100 litros. Então, essas informações foram concedidas pelo Ministério do Meio Ambiente para incentivar o consumo consciente de água, evitando assim o desperdício. E aí vocês precisam analisar durante um dia para vocês preencherem essa tabela aqui. Então, vocês vão ver quantas vezes a descarga na casa de vocês foi utilizada. Então, você vai lá colocar, por exemplo, 5 vezes. A gente sabe que cada vez que dá uma descarga, são usados 10 litros. Então, vocês precisam colocar os 5 aqui, por exemplo, e saber que 5 vezes 10 resulta em 50. Faça a mesma conta para cada minuto no chuveiro. Veja quantos minutos é utilizado o chuveiro na casa de vocês. Quantas vezes a pessoa enche um tanque com água, uma lavagem de mãos, contar todas as vezes também, uma lavagem com lava-louças, escovar os dentes com água corrente. Então, se a pessoa deixou a torneira aberta enquanto escova os dentes, conta aqui também, viu? Uma lavagem do automóvel, vocês vão fazer o total, somar aqui quantas vezes e quantos litros vocês gastam por dia. Aí vocês têm algumas questões para responder. Mantendo o consumo diário e dobrando o número de dias, o que acontece com a quantidade de água utilizada? Então, responder aí no caderno, tem um caderninho aqui. E depois eu vou disponibilizar para vocês essas questões para vocês responderem para nota, tá bom? Aí aqui a questão C. Ainda sobre os dados de consumo de água. Se permanecer utilizando a mesma quantidade de água por dia, quantos litros de água você vai gastar em 15 dias? Então, vai ver lá naquela primeira tabela e vai fazer o cálculo de 15 dias. Aí aqui a gente tem uma segunda tabela, tá? Um gotejamento lento. Quantos litros gasta por dia, se ele for médio, se ele for rápido, muito rápido, se for um filete de 2 milímetros e se for um filete de 4 milímetros. Com base nos dados apresentados na tabela, quantos litros de água podem ser desperdiçados por mês em uma torneira em gotejamento lento? Então, procuro o gotejamento lento, vejo quantos são os dias e multiplico por um mês, que a gente vai utilizar 30. E aí, aqui tem a questão B, C e D. Complete. Podemos concluir que se em 30 dias foram desperdiçados, aí vocês vão calcular. Em 15 dias o desperdício será de... Escreva as frações que relacionam a quantidade de litros de água e embaixo a quantidade de dias. Em 30 dias, então a parte de baixo é essa, temos qual fração? Em 15 dias, qual é a fração? Essas frações são equivalentes? Aí eu coloquei um lembrete aqui para vocês. Quando eu falo em fração equivalente, é a mesma coisa que simplificar. Então, vocês vão pegar a maior fração
e vai simplificar para ver se chega na outra. Tudo bem? E essa é a nossa aula de hoje. Um abraço para vocês, estou com saudades. Não esqueçam de deixar o ok ao final quando terminar de copiar no caderno. Um abraço a todos.